Olá, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. Estamos numa época importante de, de festejar, de celebrar com os nossos familiares e amigos. Portanto, eu aproveito para desejar logo nesse início de vídeo para todos vocês um Feliz Natal. Que esse Natal seja não só para comemorações, mas seja também para reflexões. O Natal ele tem um símbolo muito maior do que o puro e simples ato de confraternizar, de presentear as pessoas queridas. Ele marca o nascimento de Jesus Cristo. Portanto, ele nos traz essa reflexão da figura de Jesus, da sua importância. E aí, nesse aspecto, quando pensamos em Jesus, independente do seu credo, independente de sua religião, o que vem à nossa mente é uma figura que simboliza o amor, que simboliza a generosidade, que simboliza o se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante, entender o contexto da vida de Jesus, enquanto história, enquanto personagem. Então, é importante, de novo, independente do seu credo, independente de suas crenças, perceber o simbolismo da história da vida de Jesus. Então, celebremos essa perspectiva de cultivar em cada um de nós o amor para com o outro, uma atitude de paz diante da vida, uma atitude de compreensão, de generosidade, de humildade. Humildade não tem nada a ver com subserviência. Humildade é uma condição de você perceber que você não sabe tudo, que você precisa do outro, que o outro sabe alguma coisa que eu não sei. Um grande bilionário me ensinou isso. Ele disse: escute sempre o outro, porque o outro pode saber algo que eu não sei. E ele me dizia: aprendi muito com as pessoas mais humildes, aprendi muito com as pessoas mais humildes, muitas vezes aquelas que geralmente as pessoas não dão muito valor. Portanto, esteja atento, não tenha preconceitos, tenha espírito de abertura, esteja aberto a escutar, a entender o ponto de vista do outro. Em tempos raivosos como esses que vivemos aí nos últimos anos, é preciso mergulhar na história de Jesus, para que essa possibilidade de sermos mais generosos, de sermos mais solidários, gentis, amorosos, que isso faça parte desta celebração do Natal. E que faça parte não só deste momento, mas que siga fazendo parte da nossa caminhada daqui para frente. Reflitam, aproveite o Natal para uma profunda reflexão. Uma profunda reflexão. Temos visto o Brasil dividido aí entre nós e eles. Isso é uma grande bobagem. Jesus não dividiu o mundo entre nós e eles. Isso é uma invenção de nós, seres humanos. Portanto, vamos estar atentos a essa possibilidade de aproveitar essa data do Natal para recontextualizar as nossas próprias vidas, as nossas condutas, os nossos pensamentos. Sim, porque os pensamentos têm um enorme poder. As coisas começam a se materializar aqui, depois ganham a dimensão do real. Primeiro, na imaginação, depois, na realidade. Portanto, vibre coisas boas, seja uma pessoa otimista, seja uma pessoa do bem, faça o bem, não só nesta época, durante todos os momentos de sua vida. Fazer o bem faz bem, acredite. Fazer o bem faz bem. Isso muda o mundo. Lembro de Nelson Mandela, grande líder da história da humanidade, que dizia:
Não tenha medo de brilhar. Não tenha medo de acender a sua luz. Utilize-a para tocar e iluminar a vida do outro. Um grande Natal a todos vocês. Um grande Natal para os seus familiares, amigos. E que este ano novo que vem por aí seja marcado por muita saúde, é a principal coisa que a gente precisa, paz, equilíbrio, por alegrias, sucesso, né? Boas colheitas, que depende, obviamente, do que estamos plantando. Se semeamos discórdia, ódio, raiva, inveja, vamos colher isso. Se semeamos amor, compreensão, tolerância, empatia, generosidade, coisas boas, vamos colher também isso. Acredite, aprendi isso com os agricultores. É uma grande lição de vida e que aqui compartilho com vocês quase que todos os dias, porque no canal Viver de Renda, embora o meu foco principal seja compartilhar experiências e conhecimentos sobre o mundo empresarial e o mundo dos investimentos, aqui também eu me coloco enquanto ser humano e procuro mostrar para vocês coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, que me ajudaram a melhorar, que me ajudaram a fazer boas colheitas, a fazer bons cultivos. E assim, de coração, desejo que cada um possa também trilhar estes caminhos. Um grande Natal a todos. Muito bem, vamos começar esse vídeo aqui no dia 24 de dezembro. Vamos começar esse vídeo com a recente live que o Rodrigo Abreu fez na Genial Investimentos, né? Então eu queria começar a compartilhar com vocês essa live, porque eu entendo que a gente pode extrair algumas coisas muito interessantes a partir da fala dele. Para quem assistiu os resultados do terceiro TRI, foi muito do chover no molhado, né? Sem muitas novidades, mas vale a pena. É a última fala dele agora em 2022, vale a pena a gente prestar um pouco mais de atenção ao que ele falou. Me acompanhe. Como eu comentei, é super legal que a gente tenha essa proximidade dos executivos com o público, pessoa física, no geral. E acho que o podcast é um bom momento para a gente não só apresentar sobre a empresa, os planos futuros, também trazer as perguntas. Então, muito obrigado, uma honra. Obrigado, Bruno, Igor, Denise, obrigado pelo convite. A gente estava relembrando aqui que o primeiro podcast aconteceu logo no início da pandemia. É verdade. E demorou bastante até para retomar os eventos ao vivo, mas certamente fazem a diferença. E é sempre bom, principalmente num caso como o nosso, que é um caso que não é um caso simples, a gente sabe, sempre disse, enfatizou isso, que é um caso que tem bastante complexidade, tem muitos componentes de plano, é sempre bom ter a chance de comentar um pouquinho sobre esses elementos e tirar dúvida de maneira geral do investidor. Né? Já está chegando um monte de pergunta aqui no chat, viu? Tem bastante. E aí acho que para a gente, só para o pessoal entender, né, você tem uma apresentação, que acho que é legal de você fazer nesse comecinho da live, logo depois da apresentação a gente abre para as perguntas, e aí a gente vai fazendo esse meio ping-pong, né, a gente faz a pergunta, você responde, a gente vai trazendo até das dúvidas do pessoal do chat também. Perfeito. Então, Rodrigo, se você quiser, a palavra está com você. Pode mandar ver. Maravilha. Então, acho que a gente pode passar para a apresentação primeiro, e a ideia, pessoal, é passar rapidamente com vocês um pouquinho de contexto, uma mistura aqui de contexto e de resultados do terceiro trimestre de 2022. Nós fizemos recentemente a nossa call de resultados, mas colocando esses resultados em contexto tanto de mercado quanto de visão de plano futuro da companhia, né? E aí, começando aqui, a gente acaba passando pelo disclaimer, essa é aquela página que todo mundo passa rápido e ninguém lê, mas devia, né? Porque na prática, sempre é importante lembrar que todas as apresentações, não só a nossa, mas partem da premissa de que você tem uma série de premissas, de planejamentos, de ideias, de planos, mas que tem que estar sujeitas à análise de todo mundo em relação ao que é viável, o que não é viável, onde é que estão os riscos de qualquer tipo de investimento. Mas começando pelo contexto, pelas tendências, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do setor de telecom, né? Faz tempo que a gente não fala explicitamente sobre o setor, mas é um setor que vem enfrentando uma transformação bastante grande já há algum tempo e que passa por movimentos tanto de consolidação para proteção de rentabilidade, mas de transformação até da própria estrutura do setor. Então, do lado esquerdo, eu não vou entrar em detalhes em cada um dos elementos, mas do lado esquerdo dá para a gente ver aqui que é uma indústria que tem mudado muito. Era uma indústria, no passado, muito ligada à infraestrutura pura. Era uma indústria de capital intensivo, que mudava razoavelmente pouco, tinha ali uma estrutura natural de oligopólio, ou seja, não dá para você ter tantas empresas, uma vez que a capacidade
capacidade e necessidade de investimento em infraestrutura é muito grande. E na prática, com o artifício da entrada, de fato, dos players como OTTs, como uma mudança de tecnologia, a gente vê que virou uma indústria de muitos players, virou uma indústria onde a competição só cresceu, curiosamente. Então era uma indústria muito protegida, muito verticalizada, e essa indústria mudou de maneira a ser uma indústria cada vez mais competitiva, cada vez com maior necessidade em você diversificar a sua visão de futuro em relação ao portfólio, com mudanças completas de planos de preços e de modelo de tarifação. Num passado não tão distante assim, a gente tinha uma complexidade muito grande de tarifação. Hoje, todos os planos são all you can eat, são planos de tarifa fixa e com velocidades e consumo ilimitado. Então, de fato, mudou bastante essa indústria. No entanto, ela ainda tem algumas características tradicionais da indústria de infraestrutura, principalmente em relação ao investimento. No geral, o setor de telecom tem que continuar investindo muito. Mas mudou bastante. E mudou, inclusive, o conteúdo que a indústria oferece. Isso levou a muitas mudanças de modelo, né? Então, nós tivemos não só no mundo, mas no Brasil, na sequência, modelos que levaram operadoras a fazer vários movimentos grandes de consolidação. Aqui tem alguns exemplos, tanto de consolidação vertical, então a gente teve lá a Virgin com O2 no Reino Unido, a gente teve a AT&T Time Warner nos Estados Unidos, mas horizontal também, então na Índia, a mais famosa delas aconteceu em 2019, foi a fusão de duas grandes, na número 3 e número 4 do mercado americano móvel, que foram T-Mobile e Sprint, e aqui a gente também passou por esse modelo, fazendo uma consolidação da nossa operação móvel, que foi vendida para as 3 outras operadoras, completada no meio desse ano, e que acabou representando um componente importante do nosso plano. E na sequência, a gente também iniciou um movimento no Brasil, que esse sim não era um movimento tão comum a nível global, mas que sim existe em várias partes do mundo, mas foi um movimento de separação estrutural. O que significa isso? Significa que nós fizemos na Oi a separação do que é a parte da empresa que tem o contato com o cliente, que faz a venda dos serviços, e a parte da empresa que tem a infraestrutura. E nós fizemos então uma segregação, a venda dessa empresa de infraestrutura, o controle da venda do controle dessa empresa de infraestrutura, chamada Vital, que foi criada nesse processo para o BTG, e nós criamos a partir daí a nova Oi. E na sequência desse nosso movimento, a gente vê que o próprio mercado também mudou. O mercado acabou criando e meio que emulando um pouco esse movimento, tanto a Vivo quanto a TIM criaram suas empresas de infraestrutura neutra para prestar serviços para terceiros. E para nós, a validação desse modelo veio quando a gente tem a Vital, que começou, de fato, a prestar serviços para outras operadoras, a gente vai falar na trajetória de Vital daqui a pouquinho, mas a própria FiBrasil, que é a empresa da Vivo, a iSystems da TIM, com outros players usando a sua infraestrutura, que não só a Vivo, que não só a TIM, assim como não só a Oi no caso da Vital. Então, os modelos têm mudado bastante, né? E no mercado global, isso tem bastante a ver com a nossa visão de futuro de médio e longo prazo, a gente vê que as telcos buscam diversificar a receita. Se a gente olhar aqui do ponto de vista global, grandes operadoras, em alguns casos, a gente já vê situações onde o percentual de receita das operadoras já chega a quase metade de receita que não tem nada a ver com telecom, não tem nada a ver com conectividade. A Docomo, que é uma das grandes operadoras japonesas, acaba tendo 45% das suas receitas que vêm de outras coisas que não conectividade. Elas vêm de serviços de conteúdo, de serviços financeiros, de serviços de segurança, serviços de TI e de marketplaces e vários outros componentes de receita. Isso tem sido uma tendência, é a nossa visão também de médio e longo prazo, mas no Brasil eu diria que essa tendência é uma tendência que está só começando. Aqui o nosso nível, Brasil, ele está abaixo dos 5% aqui de receita diversificada, o que mostra, por um lado, que talvez a gente esteja atrasado nesse movimento, mas por outro tem muito espaço de crescimento ainda. E isso acontece aqui, tem vários exemplos, né, de todo tipo de oferta, né, desde... Então, veja, aqui eu queria fazer um parêntese, né, e poder aqui destacar essa primeira parte da apresentação do Rodrigo Abreu. Primeiro ele falando dessa mudança que a empresa fez, buscando uma nova modelagem de negócios, separando a parte de serviço da parte de infraestrutura. Esse modelo proposto e implementado pela Oi, que foi a primeira empresa que começou a fazer isso, acabou depois repercutindo na mudança das outras empresas de telecom que seguiram o mesmo caminho. A Vivo criando sua estrutura de fibra também separada, a TIM fazendo o mesmo. Então, uma reformatação do mercado veio a reboque do que foi o planejamento estratégico da Oi, que foi a primeira que ousou a seguir este caminho. Já falamos sobre estratégia do Oceano Azul. O que o Rodrigo Abreu fez foi uma rearrumação da empresa buscando o Oceano Azul para a Oi. Óbvio que quando você sai na frente, você adquire uma vantagem competitiva, mas o normal e natural é que os seus concorrentes que estão mais habilitados queiram seguir você também para este Oceano Azul. E por isso vimos Vivo e TIM também se rearrumando para ter essa divisão das suas estruturas de serviço e de fibra. Uma outra coisa importante é essa leitura que ele nos traz de perspectivas de cenário global, onde mostra outras empresas no mundo que estão desenvolvendo novos negócios. As empresas de telecomunicações não estão vivendo mais só de telecomunicações, e elas têm outras carteiras de negócios, né?
ele diz aqui que a Oi está começando, nós estamos vendo notícias da Vivo, da TIM também estão começando. TIM fez parceria com o C6 Bank, ela é dona de uma fatia de ações do C6 Bank. A Vivo está investindo fortemente nos serviços financeiros, em educação e saúde. A Oi também tem falado a respeito de questões relacionadas à energia, também essa parte aí de marketplace, de serviços financeiros, enfim, são novos caminhos. Imaginar a empresa de telecom com aquele olhar do passado, que era uma empresa que só trabalhava com telecomunicações, é uma maneira equivocada de olhar para o futuro. O futuro não será assim, né? Eu aqui quero trazer um item que eu já citei em um dos meus vídeos, falando sobre a Apple, né? A Apple é um gigante de tecnologia, mas o presidente do Goldman Sachs recentemente disse: a Apple já é um banco. A Apple já é um banco, ou seja, eles desenvolveram e aperfeiçoaram tanto a sua área de serviços financeiros que a Apple, o presidente do Goldman Sachs afirmou: a Apple já é um banco. Então, veja, mudanças, né? As empresas estão se reinventando. Nós vivemos um mundo de rápida transformação. As empresas que vão sobreviver precisarão fazer esse dever de casa, ou seja, vão precisar inovar, vão precisar se reinventar. Então eu queria aqui contextualizar um pouco essa fala do Rodrigo Abreu para que vocês reflitam sobre isso. Serviços financeiros, até segurança, até saúde, até educação, até os marketplaces com curadoria especializada e com público mais cativo, né? Então, isso vai acontecer e é uma busca natural desse processo. E no Brasil, esse contexto, assim como no resto do mundo, foi muito transformado pela pandemia e que ajuda a disparar esse movimento também para frente, o movimento de transformação digital, que num primeiro momento fez o crescimento de telecom no início da pandemia, até mesmo do ponto de vista fixo, crescer de maneira muito mais rápida, e depois ele voltou ao seu ritmo de crescimento um pouco mais normal, mas ele trouxe alguns hábitos que não desaparecem mais, né? Então, o hábito de home office, o hábito de trabalho remoto veio para ficar. Então, a gente vê a importância, por exemplo, que é uma banda larga de qualidade na casa de maneira mais massificada. Isso não vai embora, não foi um hábito que veio porque as pessoas não saem de casa e agora voltam a sair. Não, as pessoas passaram a trabalhar em casa. Os hábitos de telemedicina, de educação à distância, exemplo de telemedicina, por exemplo, durante a pandemia foi aprovada uma lei, que eu não sei se vocês sabiam, que não era viável antes, do ponto de vista formal, legal, você fazer uma consulta à distância. No início da pandemia foi aprovada uma lei temporária para permitir telemedicina, e depois, durante a pandemia, ela foi convertida em lei permanente. Então agora a telemedicina é formalmente regularizada. Então os hábitos não vão mais mudar. Obviamente que os bancos digitais vieram para ficar, isso a gente já viu há algum tempo. E aí com isso, do nosso lado, a fibra passou a ser um meio super reconhecido e perene, com uma visão de futuro absolutamente consolidada de meio de acesso para a vida digital. Quando nós começamos o nosso plano lá atrás, não era necessariamente uma certeza. A gente tinha um grau de confiança muito grande que isso aconteceria, mas não era uma certeza. Óbvio que a pandemia serviu para acelerar esse contexto, mas não era uma certeza. Então foi uma identificação de contexto, de tendência que se provou efetiva, que se provou acertada, né? E nesse contexto, acho que vale lembrar também, especificamente, que muita coisa vem acontecendo no nosso mercado interno, agora falando do mercado de banda larga e do mercado de operadoras no Brasil. Primeiro que, de fato, a fibra passou a tomar um lugar central de crescimento do mercado. Mesmo com todo o investimento no 5G, que vai sim ter um impacto a médio e longo prazo importante para a economia do ecossistema de telecomunicações, no curto prazo, a banda larga, baseada na fibra, foi quem tomou o grande espaço de crescimento de mercado. E a gente vê que o crescimento continua acelerado, numa economia de tamanho bastante razoável. Nós tivemos um crescimento de banda larga de quase 10% ano contra ano, num mercado que já é um mercado razoavelmente penetrado de banda larga, é um crescimento muito saudável, e a fibra crescendo quase 30% ano contra ano, né? Então aqui mais um recorte, essa visão com relação à fibra ótica. Se você for olhar lá atrás, em 2019, essa rubrica na geração de caixa da Oi era praticamente nada, Essa receita hoje já está na casa de 4 bilhões de reais, ou seja, o que não existia praticamente em 2019 se transformou em 2022 em 4 bilhões de reais. Um crescimento excepcional. E o plano do Rodrigo Abreu, ele teve essa visão também de Oceano Azul, ou seja, perceber que aquela antiga conectividade não mais atenderia esse mundo moderno. Ou seja, aquela internet via satélite, aquela internet de fio de cobre, com muita latência, com muita instabilidade, estava com os seus dias contados. Tinha um produto substituto, tinha uma tecnologia substituta, ela se chamava fibra ótica. E aí tinha um grande vazio a ser preenchido, um grande território a ser ocupado.
lembram sempre aquela historinha de que duas pessoas caíram no avião, foram socorridas, foram para áreas distintas de um mesmo país, e um descobriu, ao ficar restabelecido, que as pessoas daquele lugar onde ele estava não calçavam sapatos, e ele era um vendedor de sapatos. Então ele ligou para o chefe dele e disse: olha, me manda aí um helicóptero para me levar de volta para casa, porque aqui eu não tenho o que fazer, eu estou sem ter o que fazer, né? As pessoas daqui não usam sapatos, então não há o que fazer num país assim. Já do outro lado do país, um outro funcionário da mesma empresa, ao despertar e observar os hábitos culturais, liga para o mesmo chefe e diz: olha, eu estou no paraíso. Veja você, nós produzimos calçados e as pessoas onde eu estou andam descalças. Isso aqui é uma grande oportunidade. Então, é isso, é a visão do lado cheio, o lado vazio do copo. O que o Rodrigo Abreu percebeu? De que fibra ótica seria uma estrada por onde passaria todas as transformações tecnológicas. E veio a pandemia, e a pandemia exigiu o acelerar deste plano de trocar a velha internet, que não resistia a esse novo modelo de todo mundo ficar conectado, trabalhando em casa, e isso exigia, para que desse certo, fibra ótica. Então, se acelerou essa mudança do padrão para a fibra ótica, e isso se revelou uma grande oportunidade. Se nós observarmos o que existe hoje de fibra ótica já instalada em domicílios, nós vamos ver que cerca de 73%, 75% dos domicílios não tem fibra ótica. Então, há um potencial gigantesco para substituição de tecnologia. 73%, 75% dos domicílios têm internet, mas é a velha internet, não é a internet de fibra ótica. Então, este universo vai ter que substituir a sua infraestrutura de conectividade por fibra ótica. E quem são os dois grandes líderes neste processo de transformação? De um lado, a Vivo, do outro lado, a Oi. De um lado a Vivo, do outro lado a Oi. São os dois gigantes que estão liderando este processo. Mas existem aí centenas, milhares de pequenos provedores. Eles não dão conta de tocar um programa de mudança de padrão tecnológico que exige pesados investimentos, exige mais do que a fibra, exige outros serviços, como segurança, como casas inteligentes, enfim, não é só a fibra, é a fibra e muito mais. E aí, sem dúvida nenhuma, os grandes players vão trafegar nesses caminhos da fibra ótica. E a Oi se posicionou ali, com uma vantagem em relação à Vivo. A Vivo é muito concentrada em São Paulo, por conta da privatização. A Oi é uma empresa nacional. Então é essa a reconfiguração que nós estamos assistindo. Então é importante entender isso, porque também isso é mais uma parte da estratégia de Oceano Azul que o Rodrigo Abreu traçou. Com dados de começo de meio de 2022 contra meio de 2021. E isso acontece na esteira do crescimento da infraestrutura. A infraestrutura de fibra cresceu quase 30% também ano contra ano. Num país continental como o nosso, é um crescimento incrível. E, ao mesmo tempo, a gente vê que isso é muito concentrado, de fato, na fibra. Porque a receita fixa, com serviços fixos de maneira geral, ela diminuiu. Ela decresceu aí quase 2%, menos 1,8%. Então, a aposta que a companhia fez de virar todo o seu canto de estratégia para a fibra, para criar uma empresa viável no futuro, se mostrou uma aposta acertada, se mostrou uma direção de tendência que efetivamente aconteceu. Então, ajuda o nosso caso e permite que a gente vislumbre uma empresa de futuro, de longo prazo, que tem valor e que está no mercado sustentável. Agora, o mercado se tornou
muito competitivo. Ele já era razoavelmente competitivo, mas ele se tornou bastante competitivo nesse meio tempo. Então, até pela ocupação de espaço que os pequenos provedores, ao longo desse período onde o investimento ainda não era tão consolidado pelas grandes operadoras, ele cresceu muito. Então, a gente tem mais de 4, 5 mil pequenos provedores no país inteiro. Desses pequenos provedores, em um espaço de tempo relativamente curto, aí, 5, 6 anos, alguns acabaram se destacando e virando provedores médio-grandes. Então, a gente tem 3 exemplos aqui, Lisanet, Desktop, Unifique, que viraram empresas públicas cotadas em bolsa, fizeram abertura de capital, mas além deles, a gente tem pelo menos aí 2, 3 outros grandes que acabaram conquistando o número de clientes na ordem de 1 milhão e pouco de clientes, que numa base de fibra hoje é bastante. Lembrando que a Vivo e a Oi são os 2 maiores provedores de fibra do Brasil, com 5 milhões e 4 milhões de usuários aproximadamente. Então, quando você pega um provedor médio que chega a ter mais de 1 milhão de usuários de fibra, você vê que é uma ocupação de espaço importante. No entanto, esse aumento de competitividade traz algumas constatações interessantes. Primeiro, deixa de ser uma ida ao ouro, o que para a estabilidade do setor no longo prazo é bom. Você não tem mais, vamos ocupar o espaço de qualquer maneira, a qualquer custo, fazendo investimentos e aumentos de capital sem justificativa de preço, mas você vê um mercado que provavelmente vai ser mais estável ao longo do tempo e vai provavelmente entrar numa rota que vai permitir uma estabilidade, até mesmo alguns movimentos de consolidação. E a gente vê que com tudo isso, daqui para frente, também vai voltar a ser muito importante qualidade e ofertas que vão além só da pura conectividade. Nós fizemos alguns lançamentos recentes de extensão de fibra para a casa toda. Curiosamente, a fibra é, sem dúvida nenhuma, fantástica do ponto de vista de qualidade, de estabilidade e velocidade, mas ainda assim você precisa se preocupar com a cobertura da casa toda para fazer com que a fibra realmente entregue todo o seu potencial. Então a gente lançou um produto chamado Fibra X, a gente tem outras empresas lançando produtos para equipar a casa de maneira mais efetiva. Então o mercado vai se desenvolver, não vai ser só mais uma briga aqui de velocidade de preço, vai ser uma briga por qualidade, por entrega de serviços ao cliente, por entrega de monitoramento da experiência no dia a dia. E aí esse é um desafio que todas vão ter, é uma evolução da experiência do cliente, da diversificação de receita e da evolução de canais. Esses talvez sejam os 3 grandes desafios de contexto aqui, né? Então veja, aqui temos mais essa questão, quer dizer, temos aí já em curso um acelerado processo de consolidação, que dissemos no ano passado que aconteceria, né? Comenta aqui se vocês não se recordam que eu falei que o mercado de fibra passaria por um processo acelerado de consolidação. Ele está em pleno voo, ele está em pleno curso. Diversos pequenos provedores foram comprados por outros e esses pequenos provedores, adquirindo outros pequenos, começaram a se tornar médios e adquiriam uma certa relevância. Exemplo, a EB Fibra, que já tem 1.200.000 clientes conectados, né? Que hoje chama-se Aloha. Tem a Vero, já com 1 milhão de clientes conectados. Então, temos empresas médias que adquiriram 9, 10, 11, 12 outras empresas e se transformaram, então, em algo relevante. Essas empresas, tipo Aloha, que eu falei, que é da EB Capital, do Pedro Parente, a Vero, que é do fundo 20 Partners, tem essa característica. Ambas são ligadas a fundos de investimentos. Fundos de investimentos têm como característica arrumar negócios, dar amplitude para esses negócios, para valorizar os seus investimentos, exponencializar o valor das empresas e depois disso eles vendem as operações. Eles vendem as operações. Então nós vamos ver isso acontecendo com a Aloha, veremos isso acontecer com a Vero e veremos isso acontecer com a própria Vital, que o BTG também tornou-se sócio da Oi na Vital por intermédio de um fundo de investimento. Então, a dinâmica dos fundos de investimentos é a mesma. O BTG não vai ficar ad eternum na Vital, ele vai ficar ali por um período. Ele também vai começar a desalavancar o seu investimento quando perceber que poderá transformar aquilo em caixa, transformar aquilo em dinheiro. Então, vai chegar o momento que o BTG também vai fazer uma venda de participação na Vital, e isso provavelmente vai começar a acontecer quando o IPO da empresa ocorrer, tudo indica em 2025, e até com uma perspectiva de ser feito esse IPO fora do Brasil, na Bolsa Americana. De toda sorte, essa é uma dinâmica dos fundos de investimentos, que a gente precisa entender como eles agem, quem são esses fundos, como é que eles agem, como eles agiram em relação a outras empresas que eles fizeram participação, que aí a gente vai entender o que vem pela frente. Então, a consolidação, a gente desde o ano passado falou que ela aconteceria e estamos dizendo que essas empresas que hoje têm participação de fundos de investimentos, em algum momento lá no futuro, também veremos esses fundos de investimentos começando a reduzir sua exposição nessas empresas, porque vão transformar o investimento que fizeram em dinheiro, em caixa. Entendeu? Porque essa é a dinâmica dos fundos de investimentos. Bom, essa é a primeira parte
dessa série de vídeos que nós estamos fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, né? E nós continuaremos amanhã já com a segunda parte deste nosso vídeo, acompanhando essa última apresentação que o Rodrigo Abreu fez, o presidente da Oi, em 2022. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.